A paz esteja contigo, mano de fé. A paz esteja contigo, mana de fé. Hoje é dia 3 de outubro, segunda-feira. E hoje, Lucas 10, de 25 a 37, nos traz a proposta espiritual. E hoje também celebramos os mártires André Soveral e Ambrósio Ferro e companheiros leigos que foram martirizados por calvinistas, isso em 1647. Os calvinistas queriam impor a sua religião e assim esses mártires católicos deram o próprio sangue, como fez o Cristo, para defender a fé. E o evangelho de hoje diz assim: disse Jesus a um doutor da lei: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de assaltantes que roubaram tudo o que ele tinha, agredindo-no com pauladas e fugiram, deixando-o quase morto. Por acaso descia um sacerdote por aquele caminho, viu-o e seguiu adiante. De igual modo, um levita, chegando àquele lugar, ao vê-lo, seguiu em frente. Um samaritano, porém, que ia em viagem, chegou perto dele, ao vê-lo, teve compaixão. Aproximou-se e fez curativos em suas feridas, derramando óleo e vinho. Depois montou em seu próprio animal, levou-o a uma pensão e cuidou dele. No dia seguinte, tirou as 2 moedas, entregando-a ao hospedeiro, disse-lhe: cuida dele, e o que gastares a mais na volta eu o pagarei. Qual dos 3, em tua opinião, comportou-se como o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que o tratou com bondade. Então Jesus lhe disse: vai e faze o mesmo. Palavra da salvação. O homem descia de Jerusalém significa que ele cumpriu, na verdade, com suas obrigações. E como ele descia de Jerusalém, ele se tornava um inimigo dos samaritanos. Mas mesmo assim o samaritano teve compaixão, não enxergou-o como inimigo. O homem teve azar de cair nas mãos dos assaltantes. Mesmo assim, o sacerdote não conseguiu reconhecer que valia a pena gastar o seu tempo ou romper com as suas obrigações sacerdotais. O levita, a mesma coisa, mas o samaritano não. O viu como um humano, aquele que precisava ser curado, ser ajudado. Ou seja, o samaritano teve coragem de ignorar a diferença entre eles, a diferença religiosa. E a diferença religiosa viu que ali estava um humano, antes de tudo. E esse sim merece compaixão. Esse sim merece todo o cuidado. Esse merece todo o gasto de tempo. E foi isso que o samaritano fez. E Jesus Cristo fala a cada um de nós: vai e faze o mesmo. O Salmo 110 hoje diz: o Senhor se lembra sempre da aliança. Os samaritanos têm uma aliança com a salvação. Os sacerdotes têm uma aliança com a salvação. Os levitas têm uma aliança com a salvação. Os judeus têm uma aliança com a salvação. E os samaritanos fazem parte desta aliança. E é isso que a gente precisa entender. Jesus Cristo vai nos unir. Quem é teu próximo? Quem é meu próximo? É aquele que faz a vontade de Deus. Veja, o homem descia de Jerusalém e fez a vontade de Deus, porque não merecia compaixão, mas poderia ser outro. Mesmo assim, a gente precisa ter muito cuidado com isso e realmente fazer o bem. O objetivo principal da fé cristã. Quem segue Cristo tem que fazer o bem. E ponto. Não tem o que, o se, não, fazer o bem. É o ser humano que precisa ser ajudado, é o ser humano que é o teu próximo, é o ser humano que está ali. E isso é ser cristão. Mais do que ser católico. Isso é ser verdadeiramente cristão. Que os mártires André Soveral e Ambrósio Ferro e os companheiros nos ajudem com suas intercessões para que a gente chegue a esse bem maior. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
A paz esteja contigo, mano de fé. A paz esteja em tua casa, mana de fé.